notem o seguinte, eu entro aqui pelo Creative Cloud, o Lightroom já foi instalado dentro da minha máquina e neste momento está atualizado. Então qualquer atualização que venha acontecer daqui para frente, eu sempre serei avisado por esse organizador. A partir daí eu vou apertar o Alt, clico em cima do ícone do Lightroom e ele vai abrir uma tela para mim. Caso você esteja abrindo pela primeira vez, não precisa apertar o Alt, porque o aplicativo vai falar, você quer criar um novo catálogo? Essa é a primeira pergunta que ele faz. No meu caso, eu já tenho alguns catálogos. Então o que eu vou fazer? Eu aperto o Alt, clico para ele abrir e ele tem esse botão chamado Create New Catalog. Então eu vou falar para ele que eu quero criar este novo catálogo. Ele pergunta, legal, aonde você quer criar esse catálogo? Então eu tenho lá no meu desktop, eu vou criar uma pasta, eu vou criar essa pasta como sendo Lightroom 5 Adobe, ele já está criado, e eu posso colocar um nome para um catálogo, Lightroom 5 Adobe. Vou usar o mesmo nome nesse caso. Eu posso ter diferentes catálogos dentro do meu fluxo de trabalho. Por exemplo, no meu caso específico, eu tenho um catálogo que são das minhas fotos pessoais. Um outro catálogo que são as fotos que eu faço durante o ano. Então eu tenho 2010, 2011, 13, 14. Alguns fotógrafos, por exemplo, utilizam para segmentos, moda, estilo, ou até mesmo para cliente, dependendo da quantidade de fotos. Então realmente vai da sua escolha de como você quer fazer a melhor organização das suas imagens. Então essa é a interface que você tem a partir do momento que você abriu um novo catálogo. Notem, nenhuma imagem foi importada, então meu primeiro passo é importar as fotos. Eu posso clicar tanto nesse botão chamado Import aqui embaixo, como pelo menu File, eu posso falar que eu quero importar fotos e vídeos. Essas fotos e esses vídeos podem ser importados de diversos locais diferentes. Eu posso ter o meu cartão de memória, que eu conecto no meu computador e eu já faço a importação direta. Eu posso ter uma pasta de arquivos já localizados no meu computador, posso ter um arquivo de CD, se você já está criando um catálogo com imagens que já foram gravadas, ou estão até mesmo em um outro HD. Então, você pode importar de diversas fontes diferentes. Nesse caso específico, o que eu vou fazer? Eu vou importar essas fotos diretamente de uma pasta que eu já tenho aqui. Então, notem. Eu tenho uma caixa de diálogo para trabalhar nesse momento, que ela é dividida em 3 partes. Source, que seria a origem, de onde ele está importando, o que eu quero fazer com essas fotos e para onde ele vai jogar. Nesse caso específico, eu quero falar para o Photoshop o seguinte, eu quero importar essas fotos que estão dentro da minha pasta Lightroom 5. Pode ver, eu já tenho fotos que algumas delas já possuem um tratamento, outras fotos não. Eu poderia copiar essas fotos como DNG, e o DNG é um formato extremamente seguro, que é o Digital Negative da própria Adobe. Então ela permite que você tenha hoje uma confiabilidade muito grande, tanto hoje como no futuro, para acessar as suas fotos. Posso simplesmente copiar, mover ou adicionar. Nesse caso específico, o que eu quero fazer é adicionar essas fotos no meu catálogo, mas mantendo elas no local que elas estão. Então clico em Add e eu falo para o aplicativo que eu quero importar. Antes disso, eu posso gerenciar alguns itens na parte de importação, como por exemplo, qual é o tipo de preview que eu quero que seja criado, ou até mesmo a aplicação de metadados, como por exemplo, eu posso colocar os meus dados automaticamente aqui. Olha, eu tenho lá 2014, Alequise, então eu já coloco todo o sistema de direitos autorais, ou seja, qual é o meu nome, meu telefone, site, e-mail, para que as pessoas, quando vejam essas fotos e precisem contactar o autor, elas tenham todos os contatos corretamente. Beleza, então vamos lá. Clico em Import, o aplicativo começa a importar todas as fotos. Notem que aqui na parte de cima, ele começa a criar o preview de cada uma delas, então elas vão sendo criadas e configuradas, e eu já tenho as minhas imagens prontas. Neste momento, eu estou importando 19 fotos. Mas eu tenho catálogos que tem 2.000, eu tenho catálogo com 8.000 ou 10.000. O aplicativo realmente consegue um controle bastante eficiente nesse momento. Uma vez as imagens importadas, notem, eu vou falar um pouco sobre a interface agora. Eu tenho Library, que é justamente a biblioteca. Posso passar por outros módulos, como por exemplo o Develop, que é onde vai acontecer o tratamento. Notem que toda vez que eu troco de módulo, tanto a barra lateral esquerda como a direita, elas se transformam porque elas trazem o recurso mais próximo daquela interface que eu estou trabalhando. Então eu posso fazer toda a parte de tratamento pelo processo de develop. Eu ainda tenho mapa, book para fazer o fotolivro, slideshow, print e web. Ou seja, são as maneiras de eu fazer tanto uma localização das fotos, como também determinar a saída que eu quero para cada uma delas. Perfeito. Nesse caso específico, o que eu vou fazer? Volto para o Library,
Vou selecionar a primeira foto que eu quero fazer o tratamento, então a foto que eu tenho já está certinha, pode ver uma foto de um carro antigo, num ferro velho, e eu vou começar a fazer o tratamento. Ele pode começar até mesmo pelo Library. Eu tenho essa opção onde eu posso fazer o Quick Develop, tudo certinho. Mas nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou entrar direto no Develop, porque além de tratar essa foto, o que eu quero fazer aqui é um efeito extremamente chocante. Você vai ver como é que ele funciona. Então vamos lá. Tenho a minha foto prontinha, esperando o tratamento. Eu acho que ela está um pouco escura. O que eu vou fazer? Eu entro na parte de exposição e vou começar a trabalhar em cima dela. Mas antes é importante lembrar o seguinte, o aplicativo tem uma quantidade bastante grande de comandos e cada um deles está organizado dentro dessa aba. Então eu posso visualizar, por exemplo, o histograma, eu posso visualizar os ajustes básicos, curvas, a parte de HSL, que seria Hue, Saturation e Luminance. Eu posso trabalhar com Split Toning. Eu vou trabalhar com algum deles dentro desse projeto. Mas você vai perceber que cada vez que eu vou brincando com a foto, ela vai ganhando e vai crescendo cada vez mais. Eu começo sempre pela aba básica. Então você vai perceber o seguinte. Estou aqui com o Exposure, acho que a imagem está escura. Vamos clarear um pouquinho esse cara nesse momento. Então, ó, posso clarear, achei um valor que achei joia, 2,20, a imagem está bem legal, está bem interessante. Beleza, mas no momento que eu fiz isso, ela ainda não tem um contraste de 100%. O que eu vou fazer? Vou começar a aumentar o contraste da foto. Ainda, pô, chegou no ponto que eu quero, olha, antes e depois. O contraste ficou sensacional. Mas no momento que eu aumentei o contraste e deixei a foto mais clara pelo exposure, a minha imagem ficou um pouco clara nas áreas claras, ou seja, ela ficou um pouco estourada. Eu vou então pegar o highlight e começar a reduzir o highlight. Olha como ele traz os detalhes de volta. A casinha aqui atrás é nítido, que ela aparece de uma forma muito mais interessante a partir de agora. Se eu quiser reforçar um pouco mais isso, venho na parte de white e eu posso escurecer. Lembra, eu tenho partes escuras, tenho shadows, seria um controle. Não é o caso dessa foto nesse momento. Vou deixar o shadow exatamente como ele está. Mas eu ainda acho que eu preciso de mais contraste, eu preciso de um fator que me dê mais tridimensionalidade na foto. O que eu vou fazer? Eu tenho um comando chamado Clarity, que é incrível. Olha o que ele permite. Que eu pegue a minha foto, comece a ganhar um contraste. Ele vai fazer, olha, tirar uma névoa, ele vai dar um contraste muito legal. Então coloquei esse efeito. E agora, para terminar, eu vou brincar um pouco com a saturação. Eu posso usar tanto o Vibrance para saturar um pouco mais, como o próprio Saturation. E uma dica super legal aqui, às vezes, é brincar com essas duas coordenadas. Olha aqui que eu vou fazer. Eu vou tirar um pouco o Vibrance nesse momento e depois eu vou pegar a minha saturação e vou forçar ela bastante. Então ele vai deixar que eu sature algumas áreas específicas da foto. Legal, já tenho a imagem com um tratamento bem interessante. Posso fazer o processo comparativo, esse é o antes e esse é o depois, pode ver que ela já mudou bastante nesse momento, só que eu ainda quero que ela tenha um tonzinho diferenciado. O que eu vou fazer? Vou entrar na parte de temperatura, que é o White Balance, e como eu estou desenvolvendo um efeito um pouco mais criativo, eu vou brincar em cima dessa aba, então não estou preocupado em ser super preciso em cores, mas sim em conquistar um resultado maravilhoso, que é a minha expressão ou a minha leitura sobre essa foto. Então, joia, ó. Achei que com 8,5 ficou super legal, posso colocar um pouquinho mais de vermelho, um pouquinho menos nesse momento. Consegui um valor legal, o White Balance me deu uma tonalização. Pode ver, eu não tenho um valor preciso que eu preciso colocar, mas sim, eu vou alterando o slider e sempre olhando para a foto, porque o sentimento, a sensibilidade, ela vai me responder. O importante é saber o embasamento técnico, ou seja, o que está por trás, o que cada uma das ferramentas faz. Porque a partir daí você sabe qual ferramenta você vai clicar e olhando para a foto você sente exatamente o que você precisa. Beleza. De volta para a minha foto. Eu vou continuar esse efeito. A próxima aba que eu vou pegar se chama HSL, onde eu posso trabalhar individualmente na matiz, saturação e luminosidade das cores que estão presentes dentro da foto. Pela luminosidade, por exemplo, eu posso definir se um tom vai ficar mais escuro, levando para a esquerda, ou mais claro, levando para a direita. Nesse caso, estou mexendo no vermelho. Notem, ele criou um pouquinho mais de contraste aqui. Em alguns momentos é uma coisa sutil, mas valorizou a foto, então ele valeu dentro do meu ajuste. Continuo na parte de laranja. Vou reduzir um pouquinho mais, olha. Também quero contrastar, olha a diferença, o laranja já trabalha de forma mais intensa nesse momento. Então vou colocar ele lá no valor que eu quero.
Na sequência, falar, podia forçar um pouco o amarelo ou até mesmo o verde para ganhar um pouquinho mais de contraste aqui na parte de trás. Uma outra alternativa, qual seria? Eu ainda posso pegar uma ferramenta chamada de Target Tool, que é essa ferramenta no canto. Então, ao invés de ficar adivinhando, eu simplesmente vou na área que eu quero, falo, olha, eu quero mexer nessa tonalidade. Ah, ela é azul. Eu quero que ela fique mais clara. Eu clico, levo para cima, mais clara. Para baixo, ela escurece. Então, ela vai fazer um movimento onde eu não preciso editar exatamente qual é a coordenada. Ela sabe qual é o tom que eu estou clicando e ele já está trabalhando em cima disso automaticamente, sem nenhuma dificuldade. Então, notem, estou fazendo o meu ajuste, posso usar o Target, posso ainda falar, não, eu quero forçar um pouquinho mais a imagem aqui no cantinho, o vermelho também é a mesma coisa. Então, notem que eu tenho valores agora todos definidos. Eu fiz um desenho com os sliders que eu tenho aqui. Posso até pegar esse slider do Aqua e falar assim, olha, talvez se eu colocar ele um pouquinho mais claro eu ganhe alguma coisa. Então, notem, a qualquer instante, quero fazer o antes e o depois, clico nesse botãozinho, eu vejo o quanto eu ganhei. Tá vendo? A foto agora tem mais contraste, eu trouxe um pouco mais de volume. E notem a diferença. Pelo botãozinho, eu faço o antes e o depois desse ajuste. Usando a barra invertida, eu consigo fazer o antes e o depois da imagem, como ela estava e como ela ficou até aqui. Então é um controle extremamente simples e rápido. E o que é mais interessante? O Lightroom, ele trabalha com coordenadas que são aplicadas em cima da foto. O que isso significa? Eu tenho a minha foto original, vou colocando todas as correções. Caso eu não goste, eu posso desfazer qualquer uma delas ou refazer o ajuste. Então isso permite uma flexibilidade incrível no dia a dia. Beleza, vamos em frente. A próxima aba que eu vou trabalhar se chama Split Toning. Eu adoro esse ajuste. Ele permite que eu insira uma luz muito suave, mas que agrega um valor incrível para a foto. Como é que eu vou fazer isso então? Eu vou entrar na parte de saturação e vou falar, ó, pode entrar uma luz. Vou colocar no máximo para a gente ver como isso funciona. A primeira cor que ele colocou é vermelho e eu estou entrando nas áreas de sombra que são os shadows. Isso também poderia ser feito pela área de highlight, mas nesse caso eu vou focar nas sombras. Posso, a partir da matiz, que é o Rui, definir qual é o tom que isso vai entrar, azul, roxo. Ó, aqui ficou um tom bem interessante. Nesse caso, vamos fazer uma coisa um pouco mais amarelada. Aí, perfeito. Cheguei no tom que eu quero, mas não tão intenso. Uma vez que eu estou num pôr do sol, eu vou definir a intensidade um pouquinho mais. Pô, aí ficou legal. Antes e depois, olha lá. Tá vendo como ele pegou e completou esse tom de escuro com um pouquinho mais amarelo, simulando essa cor que eu tenho aqui do pôr do sol? Ou seja, estou agregando valor. E por último, eu tenho uma aba chamada Efeitos. Essa daqui também é outra aba que eu uso muito nos meus trabalhos. Por quê? Eu posso criar uma moldura para a minha imagem. Então eu posso escurecer um pouco. Já ficou interessante, porque eu estou utilizando até uma técnica publicitária, onde escurecendo a borda, o centro da foto fica valorizado, ela agrega valor. Mas nesse caso eu quero ir além, eu quero um efeito aqui. Então eu vou fazer um valor extremamente forte, menos 100 nesse momento. Na parte de midtones, eu posso definir se ele vai ficar mais fechado ou mais aberto. Vou deixar ele bem fechadinho, porque porque é justamente na parte de roundness onde eu vou controlar essa informação. Conforme eu vou abrindo, ó, ele pode fazer isso para um lado ou para o outro. Então ele vai deixar mais arredondado ou mais quadrado. Olha que quando eu venho trazendo a informação para esse lado, ela vai ficando bem interessante. Com menos 100 ela ficou literalmente uma moldura criada dentro do meu documento. Posso trabalhar a suavidade, que é o feather. Posso colocar mais ou menos, definindo como é que ela vai entrar. Vou colocar 100%. E por último, ele pode respeitar o que a gente chama de highlights, ou seja, as áreas claras da foto. Se eu for aumentando, ó, ele vai começar a falhar um pouquinho essa parte de moldura nas áreas claras. E nesse caso, ó, acho que ele ficou um efeito bem interessante do jeito que está agora. Vamos mais uma vez ver o antes e o depois? Esse é o antes, esse é o depois. Então, olha, agreguei um valor bastante interessante. Vamos ver o antes e o depois de tudo. Foto original com o tratamento feito até aqui. Na sequência, eu tenho um conjunto de fotos. O que eu vou fazer? Eu preciso passar esse tratamento para todas as outras. E a grande vantagem do Lightroom nesse momento é que ele permite que você trabalhe em vários arquivos simultaneamente. E além disso,
Instruções que foram dadas para uma foto podem ser salvas como presets ou pré-configurações. Deixa eu te mostrar como é que isso funciona. Eu tenho do lado esquerdo uma área chamada Presets, várias pastas diferentes e uma delas que se chama User Presets, ou seja, são os presets do usuário. Eu vou falar para o Lightroom que eu quero criar um novo preset e eu vou colocar o nome Adobe Alekice. Ele vai gravar White Balance, correções básicas. A curva, não preciso gravar a curva, eu não tenho nada na curva. Se eu quiser deixar nesse momento, não tem problema. Mas é importante lembrar assim, quanto mais específico, melhor o controle. Então, vou definindo quais são os ajustes que eu quero. Uma vez pronto, eu clico nessa opção chamada Create. Então, um novo ajuste aparece aqui embaixo. Seleciono a minha próxima foto, que é essa daqui. Quero aplicar o mesmo ajuste, vou no cantinho no preset. Nota que assim, só de passar o mouse por cima, ele automaticamente mostra o preview aqui na parte de cima. Então eu tenho aqui, ó, Alekice, carro 1, carro 2, que são outras configurações. Cliquei no Adobe Alekice, ele já aplicou o mesmo preset, os mesmos ajustes, e eu já tenho a minha imagem pronta. E como é que funciona isso, por exemplo, numa sequência? Olha, aqui na parte de baixo, onde a gente chama de Film Strip, eu tenho as minhas fotos. A minha primeira já está selecionada. Aperto o Shift, clico na última, peguei a sequência. Clico no botão de Sync, ele abre uma caixa de diálogo e ele pergunta quais são os itens que eu quero ajustar nesse momento. Falar, podemos ajustar todos. Vou pedir para ele fazer a sincronização e você vai perceber que aqui na parte de baixo todos foram feitos. Agora o que acontece? Se a gente navegar entre esses arquivos, então vou selecionar todos eles, vou apertar o Tab para esconder a minha aba e vou passando. Você vai perceber que eu tenho arquivos que estão mais claros e arquivos que estão mais escuros. Então, ou seja, todos usam exatamente a mesma linguagem. Porém, eu tenho uma variação de exposição aqui. Como é que eu corrijo isso? Eu entro no menu Settings e eu tenho uma opção chamada Match Total Exposure. Quando eu clico nesse cara, ele automaticamente equaliza minhas imagens. Vocês viram aqui na parte de baixo mudando? Vou fazer aqui, ó, o antes do comando e o depois do comando. Eu tinha a diferença entre as fotos e a partir de agora, todas essas fotos possuem a mesma condição. Ou seja, se eu navegar entre elas, olha lá, elas estão homogêneas nesse momento. Viu que facilidade, tranquilidade de trabalhar com Lightroom? Criei um catálogo, importei as minhas fotos, fiz o tratamento, gerei um preset. A partir daí, é só decidir a forma que eu quero continuar isso. Se eu quero compartilhar numa rede social, colocar num site, imprimir ou até mesmo mandar direto para o Photoshop. E aí, gostou das dicas que eu apresentei para você? Tem muita coisa legal dentro do Creative Cloud, né? Para continuar sabendo mais, você pode me seguir pelo Twitter, pelo Facebook, até mesmo pelo meu site, que é o photopro.com.br. Obrigado, Adobe, pelo convite, pela oportunidade e até uma próxima.